Nessa noite também eu cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Louvo a Deus pelo privilégio de estar nesta noite ministrando a sua palavra pela primeira vez neste país. É uma responsabilidade muito grande, mas quando Ele nos chama, a gente tem a certeza de que tudo é para a honra e para a glória dEle. Quero louvar a Deus pela vida do pastor Telmo e da pastora Juscelia, que com muito carinho e confiança nos concede esta oportunidade de subir neste púlpito e levar a mensagem às suas ovelhas, ao seu povo. Quero também louvar a Deus pela vida do presbítero e amigo Juliano e a sua família, a qual fez o convite e me senti muito honrado. Que Jesus Cristo continue te abençoando. Louvo a Deus pela vida dos internautas que estará nos assistindo a qualquer momento. E que a paz do Senhor esteja sobre as suas vidas, que venha alcançá-lo e que esta mensagem nesta noite possa falar ao seu coração. Louvo a Deus também pela vida do co-pastor Rui e da sua esposa, minha querida amiga, irmã Marleide, que são bênçãos de Deus na minha vida. Eles não estão aqui, mas não poderia deixar de mencioná-los, porque eles me receberam tão bem. Louvo a Deus pela vida da igreja Adef Amós. Já peguei, não é mais carregado, é Amós. Pois me sinto em casa, vocês me fizeram sentir em casa. E é um privilégio começar a ministrar a palavra de Deus nesta igreja. Eu tenho certeza que esses bancos, essas cadeiras, não irão comportar o número de pessoas que irão estar neste templo, porque eu creio que através de muitas vidas aqui, Jesus irá salvar esta cidade, Jesus irá salvar esta região, e vai ficar pequeno esse espaço de tanta gente que irá vir congregar aqui, porque como ministro da parte de Deus, eu profetizo isso sobre esta igreja, sobre este lugar, porque nós estamos aqui para ganhar almas para o reino, para tirarmos aqueles que estão perdidos, que estão nas mãos do inimigo, que estão com a vida totalmente destruída, e trazermos para a casa do Senhor. Mas vamos para a palavra de Deus, a qual nós fomos convidados para trazer nesta noite. Abra por favor as vossas Bíblias no livro do Evangelho segundo escreveu Marcos, no capítulo de número 4 e o verso 40. O Evangelho segundo escreveu Marcos, no capítulo de número 4 e o verso 40. A palavra de Deus vai dizer assim: e disse-lhes: por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? Eu vou repetir mais uma vez. E disse-lhes: por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? Eu não gosto muito de fazer isso, mas agora, como eu estou começando, eu queria te pedir para olhar para o lado e ver se o seu irmão que está do lado é tímido. Pergunte a ele: é tímido ou tem fé? É tímido ou você crê? No reino de Deus, os tímidos ficarão de fora. E nessa noite nós iremos entender um pouco disso aqui. Este versículo a qual acabamos de ler, ele faz parte de um contexto muito conhecido da igreja. Jesus estava em Cafarnaum e ele precisava passar para o outro lado. E é muito interessante, porque Jesus já acabava de escolher os seus 12 discípulos. Jesus já estava pregando a sua palavra. Quem estava à sua volta já era contagiado pela sua ministração. Porque quem conhece Jesus não consegue apenas ficar de longe observando. Ele começa a chegar bem perto, ele começa a se atrair, porque Jesus é tão lindo, que a gente não consegue apenas olhar e não querer senti-lo. A gente não consegue apenas ficar de longe, que a gente tem que estar perto, para ouvi-lo, para senti-lo. Você estar aqui nesta noite, não foi por minha causa,
não foi pelo culto de jovens, não foi pelo pastor, foi porque você ouviu Jesus, foi porque você entendeu que Jesus tinha coisas maiores para a sua vida, e você foi tão atraído pela presença dele, que você deixou de estar agora em um shopping center, em estar com a sua família reunida, para estar na presença dele. E foi assim, Jesus já estava com uma multidão reunida, pois a sua ministração contagiava as vidas, transformava. Pedro já havia experimentado o poder de Jesus na sua família, pois a sua sogra já havia sido curada. Mas chegou um momento em que Jesus precisava passar para o outro lado. E quando eu comecei a estudar este contexto, algo me chamou muita atenção, e o Espírito Santo de Deus começou a ministrar no meu coração. Há momentos a qual nós estamos rodeados de grande multidão, mas é necessário a gente atravessar para o outro lado. Há momentos no qual a gente tem muita gente para nos ouvir, mas precisamos atravessar para o outro lado. Sabe por quê? Porque lá do outro lado existia um endemoniado que precisava de Jesus. Existia alguém que precisava de Jesus, e Jesus atravessou do outro lado para ir de encontro àquela vida. Ei, Jesus sabe a hora certa de estar no momento, e sabe a hora certa de se retirar. Se Jesus ainda não entrou na sua causa, é porque ainda não é o tempo certo. Se Jesus não visitou a sua família, é porque ainda não é o tempo certo. Se Jesus não respondeu a sua oração, é porque ainda não é o tempo certo. Mas tenha certeza, quando chegar o tempo certo, se for preciso atravessar para o outro lado, só para ter um encontro com a sua vida, Ele vai atravessar, nem que no outro dia Ele volta de novo. E foi assim que aconteceu. Jesus agora reúne os seus discípulos e os ordena: passemos para outra margem. Mas sabe o que é mais interessante? Eu comecei a meditar, pastor Telmo, é que quando Jesus teve um encontro com Pedro e André, e naquela pesca milagrosa, Jesus os convidou para ser pescadores de homens. E a minha Bíblia vai dizer que eles largaram tudo: redes, barcos, largaram e foram seguir Jesus. Então o mais interessante é que quem estava com Jesus, os seus discípulos, não tinham barcos, e para passar para o outro lado, não tinha como ir a pé, não tinha como ir nadando, não tinha como ir de camelo, não tinha como ir de jumento, era necessário uma embarcação. E aí, sabe o que me chama a atenção? É que alguém que talvez nem conhecia, mas ao ouvir Jesus ministrar naquele momento, disse: pegue a minha embarcação, entre e passe para o outro lado. Você ainda não entendeu? Ei, Jesus está precisando da sua embarcação. Jesus está precisando do seu barco, porque existe alguém que está precisando ter um encontro com Ele. Talvez o seu vizinho precisa ter um encontro com Jesus, e Jesus está dependendo do seu barco para ir de encontro com o seu vizinho. Talvez no seu trabalho, o seu patrão está precisando ter um encontro com Jesus, mas Jesus está precisando do seu barco, e o barco representa a minha e a sua vida, o dom que Ele nos deu. Se é para pregar, deixa Jesus te usar, deixa Jesus usar o seu barco, deixa Jesus usar a sua embarcação. Existe um endemoniado do outro lado, precisando ter um encontro. E então agora, Jesus já tem o barco. Agora Jesus entra com os discípulos. E Marcos vai ser bem claro em detalhar, porque
Porque Mateus registra no capítulo 8 e no verso 23 também essa passagem. Lucas faz questão de registrar também no seu capítulo 8 e no verso 22. Mas Marcos traz com tamanho detalhe que cada vez que eu lia, eu começava a contemplar a glória de Deus. Quando Ele precisa agir na vida de alguém, quando Ele precisa fazer algo por alguém. E aí Jesus agora vai dizer, Marcos vai descrever que Jesus dorme. Ele vai até o fundo do barco, e lá tem uma almofada, e Jesus dorme. Jesus tem hora que se cala. Jesus tem hora que sai de cena. Não é porque Ele nos abandonou, é porque tem hora que é preciso. Jesus confiava nos seus discípulos. Jesus sabia que quem estava à frente da embarcação eram homens experientes, eram homens capazes de atravessar para o outro lado. Jesus, Ele confia em você. O ministério que Ele te deu não é porque você tem condições financeiras, não é porque você é letrado, é doutorado, não, é porque Ele olhou em você e viu o potencial que você tem. Ele olhou para você e viu que você é alguém muito importante no reino dEle. E Jesus, quando olhou para aqueles discípulos, quando Ele olhou para Pedro, quando Ele olhou para João, Ele viu que Ele precisava de pessoas que guiassem o barco. Ele viu que Ele precisava de pessoas que atravessassem para o outro lado. E é por isso que Ele descansou, porque Ele sabia que quem estava à frente da embarcação era capaz de levar o barco até o outro lado. Será que você pode ser um instrumento de Deus para que Ele possa dizer: eu confio no meu filho, eu confio no meu servo para levar a minha palavra lá no trabalho, eu confio no meu servo para levar a minha palavra lá no prédio onde ele mora, eu confio no meu servo para quando ele andar na rua, a minha glória seja manifestada através dele. Porque muitas das vezes nós não temos tempo nem de falar, porque a glória de Deus manifesta na nossa vida e o nosso testemunho já começa a falar por si só. Ei, será que Jesus pode confiar? Porque Ele confia. Agora cabe a você me dizer: Jesus, pode confiar em mim, porque eu irei guiar esta embarcação, e eu irei aonde o Senhor me ordenou chegar. Mas de repente o cenário muda, e eu comecei a estudar a geografia da região. Quem foi a Israel sabe muito bem aonde é este lugar. A Bíblia menciona como o Mar da Galileia, mas segundo a geografia não é um mar, pois não possui água salgada. É um grande lago extenso. E a geografia vai dizer que este lago está abaixo do nível do mar, a cerca de mais de 200 metros. Então ele não tem contato algum com o mar, porque se tivesse, toda aquela região já tinha sido inundada. E é isso que me chamou mais a atenção, porque quando você vai estudar a geografia de um lago, é lugar de água tranquila, não tem onda. Como pode haver tempestade? Lago não foi feito para ter ondas gigantes. E aí o Espírito Santo de Deus começou a ministrar no meu coração. Tem horas que nós recebemos a ordem de Jesus, a promessa de Jesus, a profecia clara, através de um servo de Deus sendo usado, onde Deus fala coisas e que aparenta ser tudo tranquilo. Talvez você está neste país porque lá no Brasil Jesus usou alguém para te dizer: vá, porque eu sou contigo.
Talvez você está neste lugar porque você ouviu alguém dizer da parte de Deus: vá que eu estarei te guardando, te livrando, te sustentando, te guardando, te levantando. E a gente começa a pensar que porque a gente ouviu da parte de Deus que Ele estará conosco, que o casamento foi algo que Ele preparou, que a pessoa com quem a gente se casou é algo que realmente Ele confirmou, que o trabalho foi Ele quem nos deu, que a nossa vida profissional foi algo que Ele confirmou, que Ele garantiu, e que vai ser tudo tranquilo. Mas sabe o que provocava as tempestades, e que provoca até hoje as tempestades no mar da Galileia? É porque a geografia vai dizer que o mar é cercado por colinas, por montanhas, e lá em cima existe um vento que ele fica super gelado, e ao descer e entrar em contato com as águas mornas do lago, provoca grandes tempestades. E aí Jesus começou a ministrar no meu coração e começou a dizer: ei, enquanto você estiver no mundo, vai haver ao seu redor colinas, vai haver ao seu redor montanhas. O lago pode ser feito para ser tranquilo, mas vai ter colinas que vão criar tempestades. O seu casamento foi algo que Deus te deu, mas pode ter certeza que ao redor vai ter colinas, vai ter montanhas, e essas montanhas irão causar tempestade. Sim, no seu trabalho pode ter sido algo que Deus planejou, que Deus te deu, mas saiba que vai existir montanhas ao redor, que vai criar tempestade sim. E sabe por quê? Porque o inimigo, ele sabe que aquilo que você tem é de Deus, que aquilo que você está nas suas mãos é de Deus, foi Ele quem te deu, e é por isso que Ele faz de tudo para que você desista, Ele faz de tudo para que você volte atrás, Ele faz de tudo para que a promessa de Deus não se cumpra, Ele faz de tudo para que o seu casamento acabe, Ele faz de tudo para que você compre a passagem e volte para o Brasil, Ele faz de tudo para que você saia do emprego, porque Ele sabe, é promessa, foi Deus quem mandou, foi Deus quem decretou, e quando Deus decreta, é porque tem coisas boas do outro lado. E naquele momento, a tempestade agora vem, e o mais interessante é que Marcos faz questão de descrever que outros barcos o acompanhavam, sinal que na hora que ele saiu, estava tranquilo. A travessia não é demorada, quem conhece sabe, não é demorada, não é um dia para se atravessar. Tem hora que existem tempestades que acontecem na nossa vida que a gente não sabe de onde veio, porque de repente a gente acorda, o céu está limpo, mas daqui a pouco a gente vai caminhando e começa tudo a escurecer, a nossa vida começa a desandar, a gente sai na sexta-feira do trabalho feliz, e de repente a gente chega na segunda-feira, parece que passou um redemoinho e tudo virou de cabeça para baixo. O nosso casamento começa a ficar tão bem, mas parece que de um dia para o outro começa a desandar. Ei, são tempestades, e saiba de uma coisa, tem que saber como lidar com elas, do contrário, naufraga. E ali estavam pessoas experientes. Jesus, quando chamou os discípulos, eles estavam no mar da Galileia, foi ali que Jesus arrancou eles estavam acostumados. Mas existem tempestades que nem a nossa experiência consegue superar. E aí, o que fazer? E aí eu comecei a ler as 3 passagens: Mateus, Marcos e Lucas. Lucas vai dizer que as ondas começaram a ser tão fortes que começaram a entrar água dentro do barco. Jesus está dormindo. Jesus está no barco, mas está dormindo. E
a Bíblia vai dizer que os discípulos vão até Jesus e agora o acordam. E todos os 3 autores faz questão de mencionar que a forma qual os discípulos acordam Jesus é da seguinte: nós vamos morrer. Como é que você está vendo a sua tempestade? Isso me chamou a atenção, sabe por quê? Porque morte é um ponto final em uma história. A morte é um decreto que já não tem mais como prosseguir. A morte é algo que a partir daquele momento todos os projetos deixam de se concretizar. Eu poderia até dizer que os discípulos iriam morrer se no começo do texto tivessem sido os discípulos que tivessem falado para Jesus: vamos passar para o outro lado. Você ainda não entendeu. Eu até acreditaria que os discípulos iriam morrer se tivessem eles que tivessem convidado o mestre para ir para o outro lado. Mas não foi. Foi o próprio Jesus quem disse: passemos para outra margem. Os discípulos esqueceram disso. Os discípulos esqueceram que quem deu a ordem não tinha ainda decretado o ponto final, que quem deu a ordem não tinha dito nada. Ei, para de colocar um fim naquilo que Deus mandou você fazer. Para de decretar o seu destino, porque se é de Deus, ei, Ele vai fazer chegar do outro lado, porque a última palavra tem que ser dele. A última palavra pertence a Ele. A sua vida aqui pertence a Ele. A sua história foi traçada por Ele. A promessa que Ele te fez não é para você, é para Ele, é para a glória dEle, é para o louvor dEle. E você está aí decretando ponto final, aonde Ele ainda tem muita coisa para fazer. Jesus não queria que os discípulos não acordassem, mas Jesus não queria ouvir da boca deles uma palavra de decreto. Jesus não quer ouvir da sua boca que você vai parar. Jesus não quer ouvir da sua boca que você vai desistir, que você não vai conseguir mais. Porque Jesus quer ouvir da sua boca que você não pode, mas Ele pode. Jesus esperava dos seus discípulos que Ele falasse: mestre, as tempestade está nos assolando, eu sou experiente nisso, mas nem isso eu consigo conter. Mas eu sei que o Senhor pode, porque o Senhor disse para nós passarmos para o outro lado. E quando o Senhor diz, tem que acontecer. Quando o Senhor fala, tem que se cumprir, porque é a sua palavra. E sobre a sua palavra eu ouvi lá atrás e lancei a rede, e eu vi um milagre. Pedro teve experiência suficiente para entender que quem estava dormindo no barco era alguém poderoso. Quem está na sua casa é alguém poderoso. Quem está no seu trabalho é alguém poderoso. Por isso, para vencer a tempestade, Jesus tem que estar. Jesus tem que estar no barco. A ordem dele tem que estar sendo cumprida. E depois, quando vier a tempestade, é você rasgar por inteiro e dizer: eu não posso, mas o Senhor pode. Eu não consigo, mas o Senhor consegue. Eu não consigo atravessar, mas o Senhor consegue. Se for preciso, o Senhor vai me fazer passar por cima das águas. Se for preciso, o Senhor vai fazer com que eu saia nadando. Mas eu sei que com o Senhor nós iremos chegar do outro lado. É desse jeito que Jesus quer de nós. É dessa forma que Jesus quer da sua igreja.
Porque pessoas, para estar do outro lado, seguindo Ele com os barcos, tem aos montes. Outras embarcações que estão apenas por curiosidade, querendo apenas ver milagre, querendo apenas ouvir palavras de bonança. Tem aos montes. O que mal sabem eles é que na embarcação deles não tem Jesus. E se a tempestade assolassem eles, eles pereceriam. Mas no barco onde estavam os discípulos, Jesus estava. No barco onde estavam os discípulos, Jesus estava. Como é que está o seu barco? Como é que está a sua casa? Jesus está lá? Jesus está fazendo parte da sua história? Jesus está no seu negócio? Jesus está no seu trabalho? Jesus está na faculdade? Será que Jesus está? Ou será que o seu barco é apenas um barco com gente curiosa, para apenas ver Jesus? Só sobrevive em tempestade quem tem Jesus no barco. Só sobrevive em tempestade quem anda com Jesus, quem fala com Jesus, quem vive com Jesus, quem tem a imagem de Jesus sobre a sua vida. Você só vai sobreviver neste país se você estiver com Jesus. O seu casamento só vai até que a morte o separe se você tiver Jesus. O seu emprego só vai ser algo abençoado se Jesus estiver lá. Do contrário, vai naufragar sim. E a Bíblia vai dizer que Jesus agora levanta e Ele repreende o vento, Ele repreende o mar. E a própria Bíblia vai dizer que tudo se aquietou. O problema da gente andar com Jesus é que muitas das vezes a gente lê, mas a gente não conhece. E a minha Bíblia vai dizer que em Gênesis Ele estava na criação. Quando separou a terra das águas, Jesus estava. E Ele não era criatura, Ele não foi criado, foi Ele quem os criou. Quando havia tudo escuro e Ele resolveu criar o sol, foi Ele quem criou. Por isso João vai dizer que no princípio era o verbo, e este verbo era Jesus, e este verbo é Jesus. Ei, está vendo o seu problema? É grande, não é? Mas Jesus conhece ele muito bem. Jesus sabe já o futuro, já te vê lá na frente cantando um hino de vitória. Jesus já tem problema, não é nada para o tamanho dele, para o que ele é, para o que ele vai fazer, para o que ele tem para cumprir. E é por isso que Jesus agora, depois de acalmar a tempestade, Jesus agora vai virar para os seus discípulos e vai dizer: por que sois tão tímidos? Eu comecei a pesquisar no dicionário a palavra timidez, porque Marcos faz questão de descrever tímido. Por quê? Porque veio logo falar tímido. E aí o Espírito Santo de Deus me fez entender isto. Quando você não conhece alguém e você vai até a casa da pessoa, você só senta no sofá se a pessoa manda. Você só entra na casa se a pessoa manda. Timidez. Tem gente que até vem nos cultos, pastor, fica nos cultos, mas é tímido. Sabe o que o Espírito Santo de Deus me revelou? Timidez aqui tem relacionamento com intimidade. Quem é íntimo
não consegue ficar tímido. Quem é íntimo não consegue ficar acanhado, porque a pessoa que é íntima da outra, ela chega na casa, ela entra na casa, ela deita no sofá, ela entra no quarto, porque é íntimo. Tem gente que vem pro culto, mas é tímido, não conhece Jesus, não tem intimidade com Jesus, fala de Jesus, mas nem sequer sabe como é sentir a presença dele, como é andar na graça dele, como é desfrutar da glória dele. Ei, a mensagem de Deus para a sua vida nessa noite: para de viver uma vida de timidez. Jesus quer você íntimo, Jesus quer você como amigo, Jesus quer te apresentar coisas grandes. Os discípulos até então conheciam Jesus que fazia milagre, conheciam Jesus que falava muito bem, mas não tinha intimidade, não tinha aquele negócio de chegar até ele e saber que poderia contar. Ei, Jesus quer te alertar nessa noite: para, porque os céus só é para quem tem intimidade. Não adianta você vir aqui e não ter intimidade, porque lá vai ser a eternidade com Ele, e lá vai ser somente adorando e exaltando a Ele. E para quem não é íntimo com Ele aqui, vai fazer o que lá? Quer fazer o que lá? Se você não é íntimo com Ele aqui nesta terra, você está procurando o que fazer no céu? E aí vai dizer, para finalizar, que os discípulos, depois de ver tudo aquilo e ser repreendido, eles vão dizer: quem é este, que até o vento e o mar lhe obedecem? Sabe quem é este? Este é aquele que morreu na cruz por mim e por você. Este é aquele que não pensou duas vezes de deixar o céu cheio de anjos, cheio de arcanjos que o adoram 24 horas por dia. Teve um dia que eu parei para pensar e falei: olha, eu paro de louvar a Ele, porque lá no céu existe uma orquestra, existe uma sinfonia em tamanha perfeição adorando, e eu aqui, pecador, que não pode fazer nenhum terço do que eles fazem, estou adorando. Mas aí Ele fez questão de me lembrar que, se for preciso, na hora da minha adoração, Ele para aquele orquestra para me ouvir, para te ouvir. Ei, é este que acalma o vento, que acalma a tempestade. É este que está lá no céu, mas Ele manifesta a sua glória no meio do povo. É este que tem anjos, arcanjos, querubins, serafins o adorando. Mas quando a igreja aqui na terra abre a sua boca para o adorar, Ele recebe a nossa adoração como cheiro de incenso suave. É este que estava no barco, é este que está no seu barco, é este que vai acalmar a sua tempestade, é este. E aí, quando a gente começa a entender, aí a gente pode cantar assim: olha, se o trovão e o mar. Isso é só para quem conhece. Sobre a tempestade, sobre as águas tu. Ele é rei, Ele é rei. Descansarei, pois sei que és Deus. Mais uma vez. Se o trovão e o mar seguindo vem. Será que em meio à sua tempestade você pode cantar desta forma? Será que depois de ouvir essa mensagem, diante da dificuldade, você pode adorar a Ele e dizer:
Eu vou descansar, descansarei, pois sei que és Deus. Se o trovão e o mar, Ele está no seu barco. Ele não desistiu de você. Ele apenas está vendo qual vai ser a sua atitude. Ele apenas está querendo saber se você vai chamá-lo para te ajudar. Ele quer saber se você tem intimidade com Ele. Ele quer saber se você ainda anda com Ele, se você conhece Ele. Ei, nessa noite, como ministro dEle, Ele me usa para te dizer: eu estou no seu barco. Eu não te trouxe para este país para morrer. Eu não te trouxe para esse país para você perecer. Ei, mas antes de tudo, lembre que eu sou Deus e eu preciso que você me convide para acalmar a sua tempestade. E assim eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus.